Em que triste te sentes.
morte sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Este ano tem sido muito difícil. Para começar, nossa escola fechou. Depois, a gente não podia ir para nenhum lugar. Eu sinto falta dos meus amigos, do nosso parquinho, tudo por culpa desse vírus. O papai me disse para não ficar triste, porque isso não ia durar para sempre. Só que alguns dias depois, o papai que ficou triste. Ele disse que teve que sair do seu emprego, mas diferente de mim, não sabia se conseguiria voltar. Um dia, a mamãe chegou em casa com um livro e ela disse que esse livro ia nos ajudar a ficar feliz em tempos difíceis. Eu acho que funcionou, porque ela estava muito mais feliz depois de ler o livro. A mamãe disse que a tristeza é como se fosse a escuridão e a luz é o que faz tudo ficar melhor. Ela disse que a luz de Jesus é tão brilhante que pode salvar o mundo inteiro da escuridão. Quando eu vejo o papai e a mamãe agora, eu tenho certeza que eu também posso ajudar a ser a luz de Jesus para todo mundo que estiver na escuridão. Os tempos que vivemos são extremamente incertos. As pessoas olham para o futuro e se perguntam: o que o futuro reserva? Mas para muitos, o futuro pode nunca chegar. E muitas pessoas estão se perguntando: isso é simplesmente um desastre natural? É um sinal dos últimos dias? O que a palavra profética de Deus diz? Quando comecei a lutar com algumas dessas questões, pessoalmente, decidi escrever o livro intitulado Esperança Além da Crise. Neste livro, no primeiro capítulo, trato de pandemias, pestes e profecias. Ao longo do livro, examinamos coisas como a vacina definitiva, que é, claro, a graça de Cristo para o vírus do pecado. Nós aprofundamos e lidamos profundamente com a palavra profética de Deus, procurando constantemente por esperança. Se você tem amigos que procuram esperança, e se você procura esperança para si, esse livro é para você, para seus amigos. Em todo o mundo, os adventistas do sétimo dia distribuirão, não dezenas de milhares, não centenas de milhares, mas milhões desses livros. Que você vá até seus amigos, seus vizinhos e seus colegas de trabalho e coloque algo em suas mãos que é positivo. Jesus disse: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Deixe seu coração voar com uma nova esperança e dê uma cópia ao seu amigo. Eles agradecerão por isso na eternidade. Eu ainda não sei o que eu quero ser quando crescer, mas uma coisa eu sei. Eu quero levar luz para as pessoas e ajudá-las assim como esse livro ajudou a minha família. Eu quero brilhar por Jesus.
completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós também. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. 3 tufões acabaram de jogar os povos na cidade. E agora, o que é isso? Eu acho que é um terremoto. Nunca vi tais condições climáticas recentes. Quem abriu com vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os 4 ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Olá, tudo bem? Chega mais perto. Que bênção está sendo a nossa semana, não é mesmo? E hoje chegamos ao último tema desta série. A série chamada Esperança Além da Crise, que é o mesmo título do livro missionário deste ano. Livro este que foi escrito pelo pastor Mark Finley. E essa semana especial que estamos tendo aqui também está acontecendo na América do Sul, nos 8 países da América do Sul. E também na Rede Novo Tempo de Comunicação, é claro. E hoje vamos falar sobre o tema Vitória Definitiva. E eu lembro que esse é o último tema dessa série. Portanto, se você não acompanhou os temas anteriores, você pode ir nesse mesmo canal, seja YouTube, seja Facebook, aonde você assistiu, e você pode rever os temas passados. Aliás, eu sugiro que você veja todos e que você também pegue esses temas e envie para os seus amigos e para os seus familiares. O que é bom para nós, é bom para eles também, certo? Muito bem, nós vamos agora fazer uma oração para começar o tema de hoje. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esta oportunidade
de estudar sobre um tema tão relevante. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que o Senhor dirija também a vida das pessoas que estão em casa, ou na igreja, ou num salão, ou num pequeno grupo, ou numa classe bíblica. Que nesse momento o Senhor fale conosco de uma maneira poderosa. Eu entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto bíblico para a nossa meditação de hoje está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8, que diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse é o texto que mexe comigo, mexe com o meu coração, porque esse texto fala sobre vitória, e vitória definitiva, permanente, eterna. E essa história, ou esse texto, ele faz parte da vida do apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso e era uma pessoa temida pelos cristãos. Sabe por quê? Porque ele perseguia cristãos. E ele, inclusive, participou da morte de cristãos. Embora fosse uma pessoa religiosa. Paulo tinha, por princípio, o judaísmo. Mas ele não entendia o cristianismo. Ele achava que o cristianismo era uma ameaça para ele e para o judaísmo. E por isso iniciou uma fase de perseguição. E foi numa dessas viagens para perseguir cristãos que Jesus o visitou, que Jesus se encontrou com ele. Foi no caminho de Damasco, quando ele cai e Jesus aparece para ele, uma luz muito forte o ilumina, ele fica cego e ele cai. E quando ele cai, Jesus fala com ele. E ali ele foi transformado, de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo, agora convertido, transformado, ele passou a ser o maior escritor da Bíblia. Ele escreveu aproximadamente 14 livros da Bíblia. E mais, o apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. E foi também o maior evangelista do Novo Testamento. E é também, até hoje, o maior teólogo. As cartas de Paulo são profundas e são estudadas nas faculdades de teologia de maneira muito especial. E muitas pessoas fazem mestrado, fazem doutorado, fazem pós-doutorado, fazem PhD nas cartas paulíneas, nas mensagens que Paulo escreveu. Então, um homem realmente usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Mas depois de convertido, ele experimentou na pele o que ele fez com os outros. Assim como ele perseguia, ele agora passou a ser perseguido. E ele sofreu perseguições terríveis. Ele foi ameaçado de morte várias vezes. Ele passou por situações de quase naufrágio. Ele passou noites no mar. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi pisoteado, rejeitado. Ou seja, ele passou por terríveis momentos. E finalmente ele foi preso em Roma. E ficou ali naquela famosa prisão Mamertina, em Roma. Ele sofreu muito. E foi justamente de dentro da prisão que ele foi comunicado sobre a sua morte. Então ele escreve a Timóteo e, consequentemente, escreve a nós. E ele escrevendo sobre os últimos instantes da sua vida, porque já o haviam avisado que ele morreria em breve, avisaram o dia da morte dele, ele seria decapitado, degolado. Então, esse homem já idoso, maduro, cristão, amigo de Jesus, experimentado, um homem cheio do Espírito Santo, sabendo que o matariam em breve, ele escreve estas palavras que eu li no começo. Ele fala assim: já estou sendo oferecido por libação. Ou seja, eles vão fazer comigo o que eles faziam com os animais. Eu serei sacrificado como um animal. E o verso 7 ele fala assim: mas Timóteo, e consequentemente fala para nós todos, ele fala assim: mas tem uma coisa que me enche de paz. Tem uma coisa que me enche o coração de alegria. Ele fala assim: eu combati o bom combate. Sabe qual é o bom combate?
é a luta espiritual. É aquela luta para você se manter firme na fé. É aquela luta entre a carne e o espírito. Entendeu ou não? E ele fala assim, eu combati o bom combate. Sabe como é que a gente combate o bom combate? É de joelhos no chão. Você tem lutas, não tem? Você tem seus combates, não tem? Você tem seus desafios, não é verdade? Você tem suas crises também, não é mesmo? Tem seus medos, tem suas limitações. Existem tentações na sua vida, correto? Então você precisa combater esse bom combate, mas de joelhos no chão. Uma doença, uma perda, um desemprego, uma crise, uma traição, uma crise psicológica, um sentimento estranho, vozes. Você só pode combater esse bom combate de joelhos no chão. Ande de joelhos. Se você se colocar de joelhos, você estará espiritualmente de pé, fortalecido na fé. E Paulo diz, eu combati o bom combate. E eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, a combater esse bom combate de joelhos no chão. Mas ele não para por aí. No verso 7 ele fala assim, completei a carreira. Sabe que não é suficiente combater o bom combate. Você precisa terminar a carreira, completar a carreira. O que é isso? É ir até o fim, é ser fiel até o fim, é não desistir, não desista agora, não retroceda, não. Você deve completar a carreira, continuar lendo a Bíblia, continuar orando, continuar guardando os mandamentos, continuar seguindo a Jesus. Termina a carreira. Tem gente que abandona, desiste, vira as costas. Tem gente que não frequenta mais a igreja. Tem gente que não tem mais a esperança maravilhosa da volta de Cristo. Perdeu isso. Eu quero convidar você a completar a carreira. Não desista, não volte para trás, não abandone a igreja, não abandone a fé, não abandone a Bíblia. Não abandone. Termine a carreira, complete a carreira. Estamos quase terminando, estamos chegando ao final, Jesus está voltando, não é hora de você abandonar o barco, não abandone, complete, termine a carreira, como disse Paulo. Seja perseverante na oração, na Bíblia, na comunhão, mesmo doendo, sangrando, gritando, gemendo, mesmo sendo humilhado, rejeitado, mesmo passando por provas terríveis, termine a carreira, complete a carreira, não desista nunca, amém? E terceiro, ele fala assim, e guardei a fé. Oh Deus maravilhoso, e guardei a fé. Sabe que manter a fé viva num mundo tão turbulento como esse não é fácil. Guardar a fé diante de tantas ofertas malignas não é fácil. Mas se você combate o bom combate de joelhos, se você termina a carreira pela fé, você vai guardar a fé. Guardar a fé significa não negá-la, não rejeitá-la, não negociá-la, não vender. Guardar a fé significa se manter firme na fé, nos princípios, entendeu ou não? Os princípios de saúde, os princípios morais, os princípios dos 10 mandamentos, os princípios de Deus. Você tem que guardar a fé. Sejamos guardiões da fé, com a nossa vida, com o nosso exemplo. Paulo diz, eu guardei a fé. Às vezes a pessoa guarda dinheiro, guarda tanta coisa, mas não guarda a fé. Você precisa fazer isso. E o que significa, pastor? Explica melhor guardar a fé. Significa o seguinte, não troque a sua fé pelos prazeres desse mundo. Não troque a sua fé por momentos de prazer. Não troque a sua fé por um rabo de saia. Não troque a sua fé por um corpinho sarado. Não troque a sua fé por uma aventura sexual. Não troque a sua fé por um cargo na empresa. Não troque a sua fé por uma posição elevada. Não troque a sua fé, quem sabe, por um salário maior. Não faça isso. Não troque a sua fé por coisas efêmeras, passageiras e pecaminosas. Seja fiel, combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. Amém? É preciso fazer isso. Quantas pessoas, para ocupar uma posição melhor, para ganhar um salário melhor, para ter uma visibilidade, um status, a pessoa abre mão da sua fé, vai para uma reunião e bebe. A pessoa não bebe, porque a Bíblia diz que nós não devemos beber bebidas alcoólicas, nem fumar, nem usar drogas, nem nos prostituir, mas tem gente que mesmo sendo pessoas cristãs, para conseguir uma posição maior, um dinheiro a mais, quem sabe um status a mais, a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa usa drogas, a pessoa muitas vezes cede aos caprichos de um homem ou de uma mulher. Não faça isso. Você precisa guardar a sua fé, como Paulo. Paulo estava perto da morte. Ele podia se revoltar,
Ele podia se revoltar contra Deus, contra a Bíblia, contra tudo, porque ele seria decapitado, ele seria degolado. Mas não, ele fala assim, guardei a fé. Ah, como Deus precisa de homens e mulheres assim nos dias de hoje. Guarde a fé, amém? Não desista, amém? Seja firme na fé, amém? E finalmente o verso 8, Paulo diz assim, já agora a coroa da justiça me está guardada. Olha que certeza. E ele fala assim, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E ele fala assim, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você ama Jesus? Você crê na volta dele? Então tem uma coroa de ouro, de justiça, preparada para você. Se você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, você vai ter a garantia da vida eterna, a garantia da coroa da justiça. Mas você precisa fazer a sua parte, entendeu ou não? Então volta para a igreja, volta para a Bíblia, volta para a oração, volta, abra o seu coração, deixa o preconceito de lado, deixa aqueles problemas do passado de lado, não fique remoendo os problemas passados, não fica vivendo daquilo que passou há 5, 10, 15, 20 anos atrás, não, perdoa. Se você perdoar, você será perdoado, entendeu ou não? Abra o coração, deixa Cristo entrar na sua vida, seja humilde, caia de joelhos, chore, clame, confessa, começa de novo e você vai ver que você vai ter esperança além da crise. Vai perceber que você vai ter vitória definitiva. Deus quer te dar a vitória definitiva. Então hoje é o dia da sua decisão, é o dia da sua entrega, é o dia da sua conversão, é o dia de você dar a volta por cima, é o dia de você recomeçar. Isso aqui que eu estou te falando não são palavras preparadas. Eu falo para você baseado na Bíblia, mas do coração. É do coração de um pastor para você. Eu sou o seu pastor. Eu sou o seu pastor. E eu estou lhe convidando a se preparar, a tomar a decisão certa, a viver conforme Deus quer que você viva, a combater o bom combate, a completar a carreira e guardar a fé. Você aceita? Se você aceita, levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito perseverar, eu aceito completar a carreira, eu aceito guardar a fé. Você aceita se batizar? Se você aceita se batizar, eu convido você a ser membro da Igreja Adventista e que você se batize e que você nasça de novo. Procure uma igreja adventista, aí você sabe o site, né? encontreumaigreja.com.br, entra nesse site, faz lá um clique. Procure uma igreja, visita a igreja adventista, estude a Bíblia, se batize, comece uma vida nova. Amém? Estamos de acordo? Estamos. Então agora eu quero orar por você. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela vitória definitiva, a vitória que o Senhor nos deu na cruz e vai nos dar quando Cristo voltar, onde estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Ó Deus, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança, esta igreja, este pequeno grupo, esta classe bíblica, esta pessoa que ora comigo. Eu entrego nas tuas mãos, que ela possa guardar a fé, completar a carreira, no nome de Jesus, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Continua firme e a gente se encontra com a graça de Deus. Amém.